Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do quinto episódio da oitava temporada, O Grito de um Homem Morto. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com o Zane lutando contra o Sr. E, né? E perguntando, quem é você? Você é o silencioso? Você é o líder? Quem é o líder? E nada do Sr. E responder, né? E aí, né, o Sr. E começa a arrancar algumas partes e circuitos do Zane, né? O Zane vai ficando cada vez mais danificado e diz que o Sr. E não precisa fazer isso, mas o Sr. E o empurra de um penhasco, né? E o Zane acaba sendo desativado. Então o Sr. E mexe em alguma coisa dentro dele, né? Fala alguma coisa meio codificada. E aí corta para a abertura do episódio que, ao invés de tocar, né, a música tema que estava na temporada, que a gente viu dos episódios 2 e 3 e 4, né? Essa música foi substituída pela Build to Protect. Para quem não tá familiarizado, é a mesma música que toca quando o Zane se sacrifica lá no último episódio da terceira temporada. Pois é. Mas, enfim, né? Anoitece e o Zane é localizado pelos outros, né? E, tipo, eles levam ele pro Bounty. Um detalhe que eu até esqueci de mencionar no episódio anterior, quando teve, né, o flashback lá do Zane com o U, é que sim, ele tava com o design antigo dele. Mesma coisa do flashback do Cole, mas enfim. E aí, né, a Pixel lá pelo computador, né, tá analisando e diz que o Zane sofreu muitos danos, a rede neural e os núcleos cognitivos dele estão com falhas graves e ela está desviando energia para as funções vitais, né? Mas o Zane vai ter que fazer o resto do trabalho, ele vai ter que reconfigurar o sistema e reiniciar. O Lloyd diz que eles precisam continuar em movimento, ou os filhos de Garmadon vão encontrá-los, né? E tipo, eles vão fazer de tudo para pegar o bebê. O Kai questiona como que um bebê pode ser a chave para a terceira máscara Oni, né? Mas o Cole diz, olha, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu ouvi os filhos de Garmadon falando que era ele. E o Lloyd diz, olha, se o Cold tiver razão, nós temos que ir pra longe de Ninjago. E aí eles dizem, peraí, você tá querendo abandonar a cidade? Ele, não, nós não estamos abandonando a cidade. Existem outras pessoas que podem protegê-lo. O Samurai X, por exemplo, pode dar cobertura enquanto nós resolvemos isso, né? Ele pede pra Pixel calcular, né, uma nova rota para qualquer lugar. E eles escutam, né, o bebê chorando e tal, vão lá tentar discutir o que fazer. Mas o bebê não gosta de leite, então o Cole entrega o bebê para Harumi enquanto ele está discutindo com o Jay, com o Kai, com o Lloyd, quem é que vai improvisar, né, o capuz como fralda, porque eles não têm fralda, né. Mas então a Harumi canta uma canção de ninar, o bebê dorme porque ele estava, né, no meio dessa agitação, então ele acabou chorando. E aí, beleza, depois tudo se acalma, o Lloyd vai lá pra a ponte do Bounty, né, pro lado de fora. E a Harumi tá observando, né, uma massa de nuvens, né, que formam uma tempestade acima dos territórios de Ninjago, né. E ele comenta que o pai dele costumava chamar essa tempestade, né, de o grito do homem morto. A Harumi pergunta se o Lloyd lembra, né, de alguma coisa do pai, quando ele era mais novo e tal. Tipo, quando ele era uma criancinha mesmo, mas o Lloyd disse que não, pois ele era muito novo, né? E também teve umas complicações aqui e ali. E ele pergunta sobre a Harumi, se ela lembra algumas coisas dos pais biológicos dela, né? Ela diz que às vezes sonha com eles ao lado dela, mas então ela acorda e percebe que ela tá sozinha. O Lloyd diz que não, ela não tá sozinha. E ela diz, e nem você. Eu nem imagino o que é que deve estar passando nessa sua cabeça. Com todo esse plano dos filhos de Garmadon de trazer o seu pai de volta, né? Mas enfim, seja lá o que acontecer, eu tô aqui, tá bom? E aí eles vão se aproximando, mas o Lloyd fica muito nervoso, né? Tipo, como se ela fosse... Porque parece que a Harumi tá indo beijar ele, mas ele fica nervoso e sai dali. Enquanto isso, o Cole tá perto lá do bercinho improvisado que colocaram o bebê, né? E o bebê começa a acordar e chorar de novo, e aí o Cole balança o bercinho e começa a cantar Glowworm de novo, o bebê começa a rir, e aí o Cole meio que vai tentar trocar a fralda dele, né, essa manta que ele tá enrolado, e ele faz uma descoberta. Mas enfim, o Jay vai até a ponte de controle, né, fala pra Nia que tempestade, hein, havia uma tribo antiga em Ninjago que adorava um espírito chamado Wodira.
Eles acreditavam que o Odira, né, os protegia. E aí o Jay, que engraçado, né? E aí o Lloyd chama todo mundo pra um canto e a Pixel informa, né, que ela estava tentando consertar o sistema quando ela encontrou uma coisa, uma mensagem, né, uma comunicação entre o Sr. E o Silencioso. Basicamente, o Zane conseguiu interceptar a conversa e gravá-la, né, nos últimos momentos em que ele esteve consciente. A mensagem estava criptografada, mas a Pixel conseguiu decifrar. E a mensagem basicamente diz que a armadilha está pronta. A Nia deduz que, como mandaram a mensagem, eles podem rastrear e ela pergunta se a Pixel consegue triangular, né, o ponto de origem. Ela responde que já iniciou, né, o programa de rastreamento. O Lloyd pergunta se vai demorar e ela diz: olha, eu não sei. Essa tempestade está atrapalhando, né? Se a gente descer um pouquinho pode ajudar, mas a Harumi já fica meio nervosa, dizendo: ué, mas a tempestade não está escondendo a gente? Se a gente sair, os filhos de Garmon não vão nos achar? E o Lloyd pensa: putz, é mesmo, a Harumi tem razão, gente. Nós estamos numa posição bem delicada. E aí o Jay pergunta para onde eles vão, né? E aí o Cole chega com a descoberta que ele fez. E aí ele mostra que aquela manta em que o bebê estava enrolado, na verdade, é um mapa para a última máscara Oni. O cara até pergunta por que o bebê estava enrolado no mapa, né? E o Jay, sei lá, eles talvez não tinham fraldas. Mas enfim, eles veem, né, que a localização da máscara fica na região central de Ninjago, num local chamado o Olho Primordial. E o Lloyd até comenta que a mãe dele, né, a Misako, falava desse lugar que era tipo uma vastidão mortal desconhecida. Um amigo dela, né, um arqueólogo chamado Dr. Yost, foi lá mapear a área, mas nunca voltou. E a Nia diz que é o lugar perfeito para esconder alguma coisa que não quer que alguém encontre, né? Que ninguém encontre. Enquanto isso, o Jay tá lá numa mesa de jantar tentando espetar uma almôndega e acaba espetando a mão do Kai sem querer. Mas enfim, enquanto isso, um compartimento do Zane se abre e sai uma aranha mecânica, né? Uma Spider Hacker. E aí a Nia vê, né, que o Cole tá alimentando o bebê e pergunta o que é isso. Ele, é chá. O quê? Você não dá chá pra um bebê? Ele, qual é? O bebê gosta. E aí, né, o bebê tá rindo, mas as luzes do Bounty do nada se apagam. Eles vão pra ponte, né? E o Jay diz: olha, tem alguma coisa errada. O Lloyd: não, besteira. Aí a Nia: não, o Jay tem razão, os geradores de apoio deviam ter ativado, então tem alguma coisa errada. Então até ela começa a piscar, né? E a Pixel informa que é uma emergência, ela tá detectando alguma coisa estranha no sistema dela. E eles veem, né, que estão sendo rastreados e que a Pixel perdeu o controle do Bounty. Eles deduzem que os filhos de Garma não devem ter plantado algo no Zane, né? Pois eles queriam que eles o resgatassem. Eles veem que tem alguma coisa chegando, né? Lá próximo ao Bounty. E é nada mais, nada menos do que o Samurai X no Mac, né? E aí, tipo, a Pixel informa que o Samurai não veio ajudar. O Kai questiona: ué, por quê? E a Pixel diz: olha, meu sistema foi invadido. E ele: tá, mas e daí? Ela: olha, provavelmente não é a melhor hora, eu devia ter dito antes, mas eu sou a Samurai X. E eles ficam chocados com a informação, né, confusos. Mas a Samurai X começa a atacar, né, o Bounty, atinge um dos motores. E a Nia percebe: se o outro motor for atingido, eles caem. Então o Lloyd já vai dando informações, né? Nia procura invasor, Jay vai lá pra fora e desvia os raios do Bounty, enquanto o resto vai se preparar para lutar. Eles saem, né? Tá chovendo. O Lloyd pede pro Jay afastar os raios, né? Entrega uma espada pra Harumi para ela se defender. Enquanto isso, a Nia encontra, né, o Spider Hacker, ela é atacada por ele, tenta tirar ele de cima dela, né? Mas enfim. Só que aí a Samurai consegue embarcar, né? E os ninjas lutam contra ela. Inclusive, esse episódio, a animação dele é sensacional. Eu diria que é um dos episódios com a animação mais bonita da série inteira, na minha opinião, né? Mas enfim. Os ninjas estão lá lutando contra a Samurai X. O Lloyd está prestes a ser atacado por ela, mas a Harumi o salva, né? Então a Samurai X pega a Harumi, salta do Bounty e o Lloyd vai atrás, né? Ele diz: Pixel, não faça isso. E ela diz: não existe Pixel, sou o silencioso. Então o Lloyd fica lá batendo no Mac. A Pixel consegue se ejetar, volta pro Bounty, né? O Jay, o Kai e o Cole começam a lutar contra ela. E aí o Lloyd fala pra Harumi que eles vão sair dessa, né? Ela até sugere usar o mapa como paraquedas, mas ela quebra a quarta... Mas o Lloyd quebra a quarta parede dizendo que eles não estão num desenho, né? Não vai funcionar usar o mapa como paraquedas, mas enfim.
Ele coloca a Harumi dentro do mech da Samurai X, né? Dizendo que ela vai ficar protegida. E, tipo, só tem lugar pra um. Ela, não, Lloyd, eu preciso de você. Ele, eu preciso do mapa. Então o mech começa a despencar, né? O Lloyd salta segurando o mapa e dá certo. O mapa funciona como paraquedas, porque afinal de contas é um desenho, né? Mas enfim. E outra vez em que aconteceu isso foi lá no início da série. Se não me engano, na segunda temporada, no episódio 11. Ou foi o 10? Acho que foi o 10. Que lá na Ilha das Trevas, né, o Kai, o Jay, o Cole e o Zane usaram os capuz dos guis deles, né, como paraquedas lá na ilha. Mas enfim, ele nota que o plano deu certo, mas ele ainda assim cai, né, lá nas árvores, se machuca. A Nia ainda está sendo atacada, né, pelo Spider Hacker, quando o Zane acorda, joga uma espada destruindo, né, o negócio. E pergunta o que é que tá acontecendo. Então a Pixel aparece lá na tela dizendo que tá conseguindo reiniciar o sistema. E tipo, vai levar 30 segundos. Enquanto isso, a própria Pixel lá dentro, né? Tipo, o corpo físico dela mesmo, tá lutando contra os ninjas. Só que aí o Jay manda ela parar, né, com isso. E ela vai e joga a espada no motor. É atingido, né? A Pixel volta ao normal, o sistema dela religa. E, tipo, ela construiu um corpo novo pra ela. A gente não sabe quando foi isso. Provavelmente foi durante a 7ª temporada, né? Quando o Zane não tava mais sentindo ela no sistema. Tanto é que a Samurai X apareceu do nada alguns episódios depois, né? Aí vocês dizem, Rodrigo, como que a Pixel se reconstruiu? Basicamente da mesma forma que o Zane reconstruiu o corpo dele, né? Mas, enfim... o Bounty começa a cair, né? E o Zane sugere que eles possam criar resistência suficiente nas velas para poder controlar o impacto. Só que as velas do Bounty estão todas rasgadas, né? E aí a Nia, o Caio, sei lá, ele tem uma ideia, né? Que é a Nia usar a chuva, né? Para desacelerar a queda. Ela vai, faz isso, todo mundo se prepara para o impacto. O Cole vai proteger o bebê, né? E aí o Bounty cai, mas ninguém se machuca, que bom, né? E aí o Zane se encontra com a Pixel, pergunta por que ela não contou, né? Que ela se tornou a Samurai X, e ela, tive que manter o segredo para proteger aqueles que eu amo, né? Ele, não mente pra mim não, sei que você gostou de ficar na minha cabeça. Ela, gostei. E aí o Zane diz, olha, a partir de agora chega de segredos, tá bom? E aí os dois se abraçam. Só que aí o Kai pergunta, cadê o Lloyd e a Harumi? E aí corta, né, para outro local, que foi onde eles caíram. O mech da Samurai tá todo quebrado ali no chão. E a Harumi, ela tá usando o mapa, né, pra improvisar uma tala, porque o Lloyd quebrou o braço durante a queda, né? E ele olha em volta e diz, olha, eu acho que nós estamos sozinhos. E aí a câmera afasta o zoom, né, e nós vemos que eles estão no olho do Primordial. E um pouco ao longe nós vemos a fumaça, né, que foi onde o Bounty caiu. Mas é isso, essa foi a review, espero ter gostado. Deixa um like, se inscreva antes de não perder nenhum vídeo novo. Fica Deus coração, já deixa um forte abraço, até a próxima e falou, tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.